A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde também aos membros deste programa, e temos aqui já uma retificação a fazer relativamente ao indicativo do programa. Paulo Ribeiro já não faz parte da Semana Política, uma vez que foi nomeado para a Assembleia, foi nomeado para o Governo, assim é que é, Secretário de Estado da Proteção Civil, e nessa medida já deixou de integrar o painel deste programa, a Semana Política. Será substituído por Paulo Edson Cunha, que é também deputado do PSD eleito por Setúbal, ainda não formalmente, porque vai tomar posse apenas amanhã, mas depois seguirá então como membro deste programa e estreia-se hoje connosco. Temos já Paulo Edson Cunha em direto, também se está a juntar a nós Paula Santos, e André Pinotes Batista hoje excepcionalmente não vai estar devido a um impedimento de última hora. Eu começo por cumprimentar Paulo Edson Cunha. Boa tarde, bem-vindo a este programa. Eu faço aqui uma pequena apresentação. Paulo Edson Cunha já foi vereador do PSD no Seixal, já foi líder da Conselhia do Seixal do PSD, já, como disse, está para tomar posse como deputado à Assembleia da República, eleito pelo Distrito de Setúbal pela AD, deve tomar posse amanhã. E junta-se agora ao painel deste programa. Bem-vindo, Paulo Edson Cunha. Paulo, não estamos a ouvi-lo. Não estamos a ouvir o Paulo Edson Cunha. Estamos, eu peço desculpa. Agora sim. Eu tinha tirado o microfone, o som do microfone. Eu agradeço as notas de boas-vindas. Também eu quero felicitar e quero agradecer ao Diário da Região pela iniciativa e pelo convite que amavelmente me fizeram. Eu não sei, eu naquilo que estava a ouvir fiquei só com uma dúvida. Se disseste que o meu cargo da Distrital é vice-presidente. Não, eu por acaso falei em presidente da Conselhia do Seixal aqui há uns anos, mas realmente o Paulo Edson Cunha é também vice-presidente da Distrital do partido. E já agora uma pequena retificação, porque pode fazer confusão aos ouvintes. O convite naturalmente foi da Popular FM, e o jornal associado à Popular FM é o Setubalense, que é diário da região, mas o título é o Setubalense. E já temos também Paula Santos connosco. Boa tarde, Paula. Bem sei que este horário começa a ser complicado para a Paula Santos às segundas-feiras, que tem outras coisas na sua agenda de trabalho, mas está connosco e eu agradeço. Temos para hoje 3 temas em agenda: as secretarias de Estado e os respectivos titulares, secretários de Estado, que são 41 e foram conhecidos na semana passada, tomaram posse na sexta-feira. O programa do Governo, se pode e deve passar na Assembleia da República, assim como o Orçamento de Estado para o próximo ano, e como terceiro tema, o caso das gêmeas que foram tratadas em Portugal. O relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde foi conhecido no final da semana passada e é um tema que vamos também tratar aqui. Eu começava por esse primeiro que enunciei, as secretarias de Estado. Temos 41 secretários de Estado, um deles é Paulo Ribeiro, que era membro deste programa. Aliás, acabou por participar apenas num programa, na segunda-feira passada, porque depois na sexta-feira foi empossado como secretário de Estado, e Paulo Ribeiro tinha precisamente transitado de um outro programa de debate da Popular FM, do Política Local, que é aos sábados de manhã, para a Semana Política, e agora acaba por sair destas colaborações devido às funções que já assumiu no Governo. Começava por Paula Santos. Paula Santos, depois de conhecer os nomes dos secretários de Estado e também a forma como está arrumado o Governo relativamente a ministérios
e secretarias de Estado. Tem havido algumas críticas, designadamente por não haver um Ministério do Ensino Superior, nem sequer uma Secretaria de Estado, e por também não haver propriamente um Ministério da Habitação. O que é que lhe parece esta solução governativa? E quanto aos secretários de Estado, que incluem Paulo Ribeiro, que é aqui líder distrital do PSD de Setúbal, que comentários é que lhe merecem estas coisas? Muito boa tarde, queria cumprimentar-vos, cumprimentar também quem nos está a ouvir. A composição deste governo, seja com os ministros, seja com os secretários de Estado que se ficaram a conhecer na semana passada, confirmam as opções que temos vindo a denunciar por parte deste governo, que são opções de facto de favorecimento dos grandes interesses, dos grupos económicos contrários aos interesses dos trabalhadores e do povo. A questão central na nossa apreciação é obviamente o conteúdo, as opções políticas. Não podemos deixar de referir que muitos daqueles que assumem agora responsabilidades no governo tiveram também no quadro da sua intervenção esses compromissos com os grupos económicos, como aqui denunciamos, porque a questão que está é que de facto das opções deste governo, daquilo que se conhece, aliás até da intervenção do Primeiro-Ministro empossado na semana passada, sem surpresa dizer relativamente àquilo que foi a sua intervenção, mas claramente esse compromisso, aliás bem expresso até com o objetivo da redução do IRC para as grandes empresas, ou seja, quando no momento de agravamento das condições de vida, mais dificuldades para os trabalhadores, para os reformados, os salários, as pensões dão para cada vez menos, aquilo que se vem colocado por parte do governo é de facto o agravamento das injustiças e das desigualdades, com este claro objetivo de criar ainda mais injustiça fiscal com o alívio fiscal que se pretende avançar para as grandes empresas. Estamos a falar de empresas, muitas delas que nos últimos anos com lucros factos escandalosos à custa do empobrecimento dos trabalhadores e dos reformados. Podemos olhar para os exemplos da banca, da grande distribuição, das empresas do setor... Paula Santos, a proposta que é conhecida de redução do IRC não é apenas para as grandes empresas, é também para as micro, pequenas e médias empresas. Relativamente a essas, o PCP também se opõe a que haja uma redução? Bem, sabemos que muitas das micro, pequenas e médias empresas não atingem valores sequer para pagar o IRC. Não é o caso das muitas empresas que são clientes do Setubalense e da Popular FM e das próprias empresas detentoras que também pagam impostos e pagam IRC, porque não há uma taxa a partir da qual pagar IRC. Pagas IRC a partir de qualquer lucro. Mas há aqui uma questão que importa ter presente. Nós aí o que propomos é que haja de facto uma progressividade no IRC e que haja um alívio da tributação para as micro, pequenas e médias empresas e que haja também, por exemplo, no IVA, esta é uma questão central, muitos dos custos das micro, pequenas e médias empresas que pesam bastante nos seus por exemplo, os custos com a eletricidade, não é? E uma das propostas que nós temos é de facto da redução do IVA da eletricidade para 6%. Aliás, recordo que o IVA aumentou num governo do PSD e do CDS, e o que é que isso penalizou também das micro, pequenas e médias empresas. Mas era importante também para as micro, pequenas e médias empresas uma aposta e que haja de facto uma valorização efetiva dos salários. Sabemos como é importante essa valorização efetiva dos salários. Aliás, tivemos a oportunidade de discutir isto inclusivamente no período da campanha eleitoral, e como é importante para a dinamização do mercado interno, para muitas e muitas empresas, da importância que é de que haja mais poder de compra e do que isso significa dessa dinamização do nosso mercado interno. Mas nada disso está presente naquilo que são as opções deste governo, muito pelo contrário, é de manter uma opção por baixos salários, por baixas pensões, e o que está a ser colocado
Estado, é tudo numa lógica de benefício e de favorecimento dos grandes grupos económicos, das grandes empresas, aliás, que têm vindo a ser beneficiados ao longo dos anos, com sucessivas isenções fiscais e diversos favorecimentos que, de facto, só contribuem para um agravamento da injustiça fiscal no nosso país. Relativamente ao que também tinha perguntado na fase final da pergunta, quanto ao facto de haver um secretário de Estado que é de Setúbal, atribui alguma importância especial a esse facto ou não considera relevante? É uma opção por parte do Governo, mas como referi, a questão são os conteúdos e as opções políticas, e aquilo que nós vemos é que as opções por parte deste Governo, daquilo que já se conhece, não vai no sentido de dar resposta aos problemas prementes que afetam o nosso país, que afetam também a nossa região. Permita-me que acrescente o seguinte, porque na semana passada o Grupo Parlamentar do PCP teve a oportunidade de reunir com as associações académicas do nosso país, em que expressaram muito o seu descontentamento ao fato de não haver um Ministério do Ensino Superior, e ficámos a conhecer também que nem uma Secretaria de Estado, e isso é de facto um elemento de preocupação, um elemento de desvalorização de uma área tão relevante, quando colocamos a necessidade não só de mais estudantes poderem aceder aos mais elevados níveis de ensino, de garantir de facto o reforço ao nível da ação social escolar, o problema que hoje existe com o alojamento no ensino superior, mas também as dificuldades de muitas e muitas famílias com os custos associados, não é? O alojamento, os custos com as propinas e entre outros, que de facto que têm afastado muitos e muitos estudantes do acesso ao ensino superior, e isso é de facto um elemento negativo também. Paulo Edson Cunha, e pelo seu lado, como é que avalia este rol de 41 nomes e a renovação das secretarias de Estado neste novo governo? Ora, eu antes de responder, e como há bocado também tive aquela entrada mais abrupta, porque estou aqui a tentar identificar-me com o modelo, meia culpa. Tudo isto foi muito repentino. Mas está a ir muito bem. Gostaria de fazer esta nota também aqui aos nossos ouvintes. Tudo isto foi muito repentino para mim, porque o Secretário de Estado, se o Secretário de Estado foi nomeado e a indicação que teve foi muito em cima da hora. Portanto, eu tive este... Esperemos, Paulo Edson Cunha, esperemos que não tenha sido daqueles convidados já à última da hora por faltarem 4 ou 5 nomes. Não, com certeza que não foi, e temos a certeza que não, e também já lá iríamos. Agora, temos aqui a certeza de uma coisa: este governo conseguiu fazer algo que já foi também muito elogiado por todos, e é importante, o Primeiro-Ministro conseguiu blindar esta lista. E a blindagem desta lista também passou em termos internos. Estas blindagens só se conseguem se as pessoas naturalmente não souberem, porque senão os amigos dos amigos vão contando e isto rapidamente chega à comunicação social ou chega a uma rede social, e é assim que as coisas normalmente acontecem. A verdade é que eu não o Secretário de Estado convidado, eu soube muito em cima da hora, e dentro desse muito em cima da hora, e era esta referência que eu estava aqui a tentar fazer, também implicou esta situação do convite aqui para participar, na vez do então deputado Paulo Ribeiro, hoje em dia Secretário de Estado. Eu acho que deveríamos começar exatamente por aí. É sempre um motivo de orgulho e de satisfação quando algum político do nosso distrito acaba por ter um cargo de alguma relevância. E o que nós devemos desejar, antes de mais nada, é boa sorte. Boa sorte, em primeiro lugar, para o país, sem dúvida nenhuma, mas também boa sorte em nome do distrito. Eu sempre que vi, e ainda a última Secretária de Estado da Proteção Civil, por coincidência também era do nosso distrito, por acaso eu também a conheci em cargos operacionais no nosso distrito, no CODU, porque eu na altura era vereador da Proteção Civil, precisamente na Câmara Municipal do Seixal, e posso dizer que fiquei muito satisfeito na altura com a sua nomeação. Isso também quer dizer alguma coisa, porque muitas vezes um cargo técnico, e as pessoas que têm capacidade técnica e que têm até algum tipo de reconhecimento, nem sempre
depois, do ponto de vista político, conseguem exercer um bom cargo. E penso que não foi claramente o caso, porque nós tivemos um conjunto infindável de problemas na proteção civil, nomeadamente, que queremos resolver. Mas eu gostava de responder aqui a várias coisas que a deputada Paula Santos aqui disse. Em primeiro lugar, cumprimentar a deputada Paula Santos, dizer que eu conheci a deputada Paula Santos na Assembleia Municipal do Seixal nos idos de 2005, portanto foi a minha primeira intervenção como deputado numa Assembleia Municipal, neste caso do Seixal, e foi aí que tivemos a nossa primeira participação conjunta. Desde aí, Paula Santos foi para deputada na Assembleia da República, continuou como deputada na Assembleia Municipal, contudo, eu passei, a partir de 2009, a ter outros cargos e deixámos de ter essa interligação ali tão direta na Assembleia Municipal, apenas eu enquanto vereador e a mesma enquanto membro da Assembleia Municipal. Sobre aquilo que a mesma disse, reparem, a deputada Paula Santos veio aqui a referir a questão dos grandes grupos económicos. Nós estamos aqui a falar de 41 secretários de Estado que acabaram por ser indigitados e nomeados e tomaram posse, empossados na sexta-feira passada, e aquilo que se deveria também aqui dizer relativamente a estes 41 secretários de Estado era a sua qualidade, a sua independência, a sua qualidade técnica, a sua valia. E não estamos aqui a falar de grupos económicos que nem sequer se consegue compreender, por exemplo, a associação de um Paulo Ribeiro, que nada tem a ver com grupos económicos, e o nome dele acaba por ser aqui associado no meio desta questão dos grupos económicos. Não há essa ligação. Agora, nós não podemos querer, e é aquilo que muitas vezes, sobretudo os partidos à esquerda, querem fazer, querer à população, nós não podemos querer quadros muitas vezes que tenham passado ou que estejam em grandes empresas, que tenham algum currículo e ao mesmo tempo depois não estarem ligados a nada. Não podemos querer as duas coisas. As pessoas têm a sua formação académica e depois têm a sua formação profissional. E na sua formação profissional, na maior parte das vezes, ou estão a trabalhar no Estado ou estão a trabalhar nas empresas. É muito difícil nós conseguirmos esses grandes quadros que não tenham esse tipo de ligação. Questões como aqui foram colocadas, muito mais concretas, como quanto à redução do IRC. A redução do IRC, até ver, o Governo, que eu saiba, ainda não apresentou o seu programa de governo. Há um conjunto de notícias que eventualmente possam levar a uma diminuição ou não, ao aumento desta questão da redução do IRC. Agora, aqui a grande questão é que a redução do IRC, como o próprio Francisco Rico disse, é uma redução que abrange todas as empresas. E devemos dizer que para o setor produtivo português é muito importante. Não há defesa dos trabalhadores sem grandes empresas. Não há defesa dos trabalhadores sem empresas. Este deve ser o primeiro ponto. E nós podemos atacar o problema a montante ou podemos atacar o problema a jusante. Este governo, não o governo em si, mas o partido do governo, em sede de campanha eleitoral, foi uma das promessas que apresentou. E parece-me que é uma promessa bastante razoável e que vai beneficiar bastante os portugueses, direta e indiretamente. Porque tudo que sejam reduções para as empresas vai também ser reduções, em princípio, serão reduções também para o próprio consumidor no custo final do produto. Relativamente, eu não sei, a caso das gêmeas falaremos mais tarde. Falaremos mais tarde dos outros temas, eu ia só... Só uma nota, por favor, tem a ver com a questão dos secretários, de não haver o Ministério do Ensino Superior, ou não haver... havia também aqui uma outra Secretaria de Estado que eu já não me recordo, que está da Paulo Santos. Da Habitação, do Ministério da Habitação. Nós temos aqui um exemplo flagrante. Existia o Ministério da Habitação e nós vimos como é que não é da Habitação, portanto a Ministra da Habitação, penso que era a Ministra da Habitação, sim. Era a Ministra da Habitação, sim. Ministra da Habitação, e nós vimos como é que o assunto da habitação foi tratado no governo anterior. Portanto, não é pela denominação que se dá a um determinado ministério. Pode-se querer dar mais ou menos importância política, mas a importância verdadeiramente que se dá é como os assuntos vão ser tratados.
e neste aspecto não é correto, não é justo nós estarmos a criticar um governo que ainda nem sequer iniciou as suas funções, pelo menos na aplicação do seu programa, que ainda não foi sequer discutido. Já agora deixe-me dizer, não estando cá o deputado eleito pelo PS, André Pinotes Batista, excepcionalmente hoje não está, equilibrando aqui um pouco, uma vez que o Paulo Edson Cunha estava a valorizar o facto de Paulo Ribeiro ser uma pessoa do distrito de Setúbal, a importância de estar no governo, de haver pessoas também desta região no executivo, e eu lembro que no executivo anterior do Partido Socialista havia muito mais gente, não apenas a Secretária de Estado Patrícia Gaspar, mas também outros secretários de Estado, que depois, incluindo até ministros, estou-me a lembrar de António Mendonça Mendes, Ana Catarina Mendes, Eduardo Cabrita, que esteve anteriormente, portanto havia mais peso do distrito no Governo da República no anterior. Isso vale o que vale, naturalmente, estava só a recordar, uma vez que estávamos a falar deste assunto. Paulo Santos, não sei se ainda quer acrescentar alguma coisa depois das declarações que ouviu aqui por parte de Paulo Edson Cunha, ou se podemos passar ao segundo ponto que temos para hoje. Permita-me só fazer duas referências. Uma primeira para dizer, quando eu há pouco dizia que esta medida do IRC beneficiava sobretudo as grandes empresas, mantenho que os dados referentes a 2021 da Autoridade Tributária revelam que cerca de 40% das empresas que entregaram declaração não pagaram IRC. Portanto, o apoio às esta é uma medida que é pensada sobretudo nos grandes interesses, nos grupos económicos, nas grandes empresas. Para as MPMEs faltam respostas e faltam soluções. Aliás, eu há pouco dei alguns exemplos, não vou estar a repetir esses exemplos. E depois há uma outra questão que é importante. Quem cria a riqueza no nosso país são os trabalhadores. São os trabalhadores que criam essa riqueza com o seu trabalho. Mas quando toca à distribuição da riqueza, são de facto quem fica com a menor parte. Nós temos vários exemplos de empresas, grandes empresas pelo país, de lucros de facto escandalosos, mas isso não tem tradução na valorização efetiva dos salários. Podemos dar vários exemplos. A Galp, com lucros de 1.000 milhões de euros, então não tem condições para aumentar de facto os salários por parte dos seus trabalhadores, mas poderíamos continuar a dar vários exemplos. Aliás, por exemplo, a Auto Europa, no nosso distrito, com lucros recordes, tem condições de facto para valorizar de uma forma muitíssimo significativa os seus trabalhadores, e este era um aspecto que também queria aqui deixar. E com isto passamos ao segundo ponto, sem prejuízo de alguma outra nota que depois o Paulo Edson Cunha queira acrescentar. O segundo ponto da nossa agenda para hoje é o programa do Governo, que está em preparação pelo Executivo, ainda vai ser aprovado para depois ser levado à Assembleia da República, e também a questão do Orçamento de Estado, que se tem falado muito para o próximo ano. E eu começava desta vez por Paulo Edson Cunha. Paulo, parece-lhe que o programa do Governo merece passar na Assembleia da República e acredita que possa passar? Bem, mal ficaria eu dizer que não merecia passar. Exatamente. De qualquer forma, sem dúvida nenhuma que merece passar, merece uma oportunidade. Antes de mais nada, merece uma oportunidade. O Governo, o PSD, aliás, a AD, apesar de, por números escassos, ainda assim foi o partido mais votado, ou foi, neste caso, a coligação mais votada, e mereceu a preferência dos portugueses. Em função disso, apresentou um programa bastante equilibrado, aquilo que foi o seu projeto. O programa vai apresentá-lo na quinta-feira, mas aquilo que foi o seu projeto, aquilo que foram as suas propostas à população portuguesa, parece-me bastante equilibradas e mereceram a preferência dos portugueses naquilo que é o conceito de democracia portuguesa. O partido mais votado é aquele que merece governar, e é isso que neste momento está a acontecer. E parece-me efetivamente equilibrado para tentarmos ultrapassar tudo aquilo que têm sido 8 anos absolutamente horríveis naquilo que é a vida, tem sido a vida dos portugueses. Tem sido e infelizmente continua a ser. O ataque prioritário que é feito, e a promessa que é feita essencialmente
a 3 ou 4 setores, mas começando pela saúde, eu acho que é absolutamente vital para a nossa população e também para o conforto com que os portugueses podem encarar um dos setores vitais para a sua vida. Também questões como a educação e a forma como a educação está a ser gerida, e a deputada Paula Santos aqui falou, por exemplo, da questão do ensino superior. Há a questão dos professores, sem dúvida nenhuma é uma questão absolutamente vital, mas a questão do ensino superior também não pode ser dissociada daquilo que sejam soluções absolutamente urgentes. Mesmo no campo do próprio ensino superior, temos um outro assunto lateral, que é o assunto da habitação. Assunto também já aqui falado relativamente à preferência ou à necessidade de termos um Ministério ou não. Vamos ver se as propostas deste Governo, com Ministério ou sem Ministério, são propostas, e parecem-me daquelas que são conhecidas, são propostas bastante válidas para resolver, e para começar por resolver agora, o mais depressa possível, o imbróglio que neste momento existe relativamente à falta de habitação. E esta falta de habitação é uma falta que acaba por ser transversal a vários setores da sociedade. Não só para quem precisa da habitação, para nela habitar no seu dia-a-dia, para as suas famílias habitarem, mas também para quem necessita de alojamento, por exemplo, na questão dos professores, na questão dos alunos deslocalizados, na questão dos professores que são colocados a muitos quilómetros das suas casas, das suas residências, numa questão que também é importante, que tem a ver com os médicos, que muitas vezes os médicos acabam por não querer, por muitos motivos, mas um deles também não querer ir para certos locais, também por esse tipo de necessidade. Portanto, há aqui 4 ou 5 questões que têm a ver com aquilo que os portugueses atualmente estão a viver, que são necessários serem ultrapassados o mais depressa possível. E vamos ver o que é que o programa do Governo nos diz sobre essas matérias. Até agora aquilo que conhecemos é o programa eleitoral da AD. Paulo Edson Cunha, já falou aqui de vários grupos profissionais, dos professores, dos médicos, não falou nesta perspectiva que eu vou colocar, mas já falou, e hoje, esta segunda-feira, ficou a saber-se que o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, escreveu ao primeiro-ministro Luís Montenegro a propor um acordo entre os dois partidos sobre os temas que são consensuais, do aumento. São consensuais? Falta saber o grau. Os aumentos nestes grupos da função pública, médicos, oficiais de justiça, professores, a recuperação do tempo de progressão nas carreiras que foi perdido durante a pandemia. O que é que lhe parece não só esta carta, mas o ter sido tornada pública, e o primeiro-ministro Luís Montenegro já confirmou que recebeu essa carta e que naturalmente responderá, terá uma resposta, foi assim que mandou dizer ao seu gabinete, mandou comunicar à comunicação social através da agência Lusa. O que é que isto lhe parece da parte do PS, a forma como está colocada a questão, dar uns 2 meses de prazo, digamos assim, e ser conhecido também publicamente essa disponibilidade por parte do Partido Socialista? Isto é um presente que vai de acordo com as necessidades do país e os desejos do PSD, ou é um presente envenenado? Bem, há várias leituras que se podem tentar fazer disso, também não são conhecidas concretamente, pelo menos ainda não conheço concretamente a carta, e um dos motivos também pelos quais eu de início me estava a penitenciar é que, como compreendo e como todos os ouvintes naturalmente compreendem, eu tinha a minha vida até sexta-feira de uma determinada forma, até porque eu tenho uma atividade profissional extremamente exigente, e de repente estou a reformular tudo. E hoje tive um dia que confesso que não tive, vi apenas para acompanhar muito a atualidade, sim. Mas passemos então à Paula Santos, se o... Não, mas posso responder porque me parece importante responder, porque eu vi as gordas relativamente a essa situação, as notícias, portanto, e parece-me que, do ponto de vista político, com certeza haverá um caminho que o Partido Socialista quer trilhar e quer marcar a agenda política. Isso é inquestionável. Parece-me que está a fazer o seu caminho, o secretário-geral
do Partido Socialista, e parece-me, do ponto de vista político, até positivo, quer para um partido, quer para o outro. Do ponto de vista do país, parece muito importante. Parece muito importante porque, pelo menos, mostra vontade de estabelecer uma ponte, que tente evitar aquilo que foi a eleição para o Presidente da Assembleia da República, que, antes de mais nada, não dignifica as instituições. E aqui é importante nós compreendermos uma coisa: independentemente do partido político que nós estejamos a representar, não há dúvida que nós e todos os partidos políticos e todos os políticos e todos os envolvidos neste tipo de decisões têm de ser, antes de mais nada, responsáveis. E temos um país que está à espera de soluções. E se não forem encontradas soluções, essas soluções adiadas, se forem adiadas neste momento, podem ser absolutamente fatais para uma geração. Portanto, a primeira nota que gostaria de dar é que vejo com bastante agrado, pelo menos, a tentativa e este estabelecer de pontos. Se é um presente envenenado ou não, aqui já estamos a entrar dentro daquilo que é a política, daquilo que são as estratégias políticas, e dentro disso, neste momento, até pelo pouco conhecimento que tenho da proposta em si, não me vou pronunciar e também não sei qual é a posição que o partido, que o PSD vai tomar. No entanto, parece-me claramente um bom sinal. Paula Santos, não lhe pergunto tanto se acha que o programa do Governo deve passar, se merece uma oportunidade, uma vez que o PCP já tem prometido uma moção de rejeição a esse programa, de forma que lhe perguntava mais era qual é a sua opinião sobre esta proposta do PS para haver um consenso, um acordo para o aumento destes grupos da função pública, e se esses aumentos podem merecer também a concordância por parte do Partido Comunista. Eu respondo-lhe com uma pergunta, que é se o Partido Socialista tem de facto essa disponibilidade, porque é que não o fez? Porque é que não o fez? A pergunta não é para si, naturalmente. Pois, naturalmente. Mas a questão que se coloca é de facto essa, porque houve um conjunto de... Nós avançámos com várias propostas concretas para a contabilização do tempo de serviço dos professores, para a valorização dos profissionais de saúde, para a valorização também dos profissionais das forças e serviços de segurança, dos profissionais da área da justiça, de um conjunto de trabalhadores da administração pública, e a verdade é que não houve vontade para dar resposta a esses problemas por parte do Partido Socialista. É o comentário que me apraz dizer neste momento. Mas permita-me que faça, se me permitir ainda, gostaria de fazer, sim, claro, abordar 3 outros aspectos, que é um primeiro, que é regista-se da parte de membros do Governo, em particular. Esse foi um dos aspectos também que esteve presente na intervenção de Luís Montenegro na semana passada, na tomada de posse, que é já um exercício para fugir aos compromissos que foram assumidos. Na intervenção que fez, houve diversos momentos em que se procura já pretextos e subterfúgios para, de facto, para fugir a esses compromissos e essas promessas eleitorais. Agora, quanto ao PCP, há uma questão que fica bem clara. Nós, no primeiro dia da Assembleia da República, avançámos com propostas concretas, estão entregues, seja da criação do regime de dedicação exclusiva para os profissionais da área da saúde, em particular médicos e enfermeiros, com uma majoração de 50% na sua remuneração base e de 25% para a contabilização dos pontos para efeitos de progressão. Como é que o PSD se vai posicionar? Porque essa proposta está entregue na Assembleia da República, assim como está entregue também a proposta para a contabilização de todo o tempo de serviço dos professores, e que isso seja feito naturalmente em negociação coletiva, mas
no Coletiva, mas num prazo máximo de 3 anos. Eu recordo que em 2019 foi o PSD que traiu os professores, porque em 2019 não havia maioria absoluta do Partido Socialista não foi do dia para a noite, mas neste caso concreto foi da noite para o dia, alterou completamente o seu posicionamento e que levou à recusa desta contabilização todo o tempo de serviço. Mesmo em relação às forças e serviços de segurança, temos avançado com propostas concretas, quer para o subsídio de risco, aliás já entregámos nesta legislatura também para o suplemento de missão para as forças e serviços de segurança, que tenha como referência o seu valor, os montantes que foram atribuídos à Polícia Judiciária e qual é que vai ser o posicionamento. Portanto, a posição do PCP relativamente a estas matérias são claras, resta saber como é que o PSD se vai posicionar relativamente a estas propostas concretas. Estamos a falar de propostas concretas que já entregamos. Permita-me só um último aspecto para terminar, porque há pouco o Paulo Edson de Cunha fazia referência à saúde, à habitação, esse conjunto de problemas, mas quer estes problemas dos profissionais de saúde, quer as dificuldades no acesso à saúde, as dificuldades no acesso à habitação, têm responsáveis, e os responsáveis são de facto estas décadas todas de política de direita, sempre no sentido da desvalorização dos trabalhadores, sempre no sentido do ataque aos seus direitos, sempre numa lógica de transferir cada vez mais, neste caso concreto na área da saúde, a prestação de cuidados para os grupos privados, e numa leitura atenta ao programa da AD, é o que está lá presente, um caminho de privatização dos cuidados de saúde, quando todos bem sabemos que isso não é solução para assegurar os cuidados de saúde que os utentes têm direito. Vimos bem na pandemia como é que as grandes unidades, as unidades dos grupos privados se comportaram, com portas fechadas, pondo papéis na porta a dizer que não aceitavam doentes com Covid. Então é isso que se pretende de resposta aos cuidados de saúde. O que se pretende é de facto continuar a alimentar esses interesses e não resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. E mesmo na habitação, a situação do nosso país é o resultado de décadas e décadas de políticas de desresponsabilização do governo da garantia da oferta pública de habitação, e quando falamos de garantia da oferta pública de habitação é dirigida a diversas camadas da nossa população, empurrando as famílias para o endividamento à banca. O resultado está aí. Como é da responsabilidade do PSD e do CDS, esta mais recente, a alteração da lei do arrendamento urbano, que ficou conhecida como a lei dos despejos, em que fragilizou muito os inquilinos, em que levou para um aumento das rendas, aliás, como está à vista, com valores que são absolutamente incomportáveis, tendo em conta os salários e as pensões do nosso país. Portanto, a situação, isto para concluir, a situação do nosso país, e nestas áreas em concreto, é o resultado dessas opções que o PSD e o CDS agora querem aprofundar. Paulo Edson Cunha, não sei se quer fazer algum comentário às declarações de Paula Santos, antes de passarmos ao terceiro e último tema. Paulo, tem o microfone desligado, com certeza. Vamos... Desligo, peço desculpa. Sim. Isto ainda é falta de experiência. Eu vou desligando para não fazer barulho e para não interromper a Paula Santos e acabo depois por mantê-lo desligado. Bem, muito rapidamente, só para... Sim, mesmo rapidamente, uma nota de rodapé para passarmos. Bem, dizer que o PSD é responsável, por exemplo, pela questão do Estado de Saúde de Portugal, acaba por ser altamente risível. Se nós virmos bem, o PCP, o PS e o Bloco de Esquerda, através da chamada geringonça, herdou um sistema nacional de saúde, podia não ser brilhante, mas estava conotado como um dos melhores da Europa. A grande verdade acaba por ser essa. Nós ouvíamos muitas vezes, em muitos ratings internacionais, referir, e nós às vezes até tínhamos algumas dúvidas, como é que aqueles ratings, como as coisas funcionavam. Mas depois de vermos como as coisas funcionam agora, nós percebemos que as coisas funcionavam muito bem. Foram as medidas que foram apresentadas pela chamada geringonça, inicialmente, foram um conjunto de medidas, todas elas tomadas politicamente,
que levaram a saúde ao estado em que está atualmente. Portanto, o estado da saúde atualmente tem responsáveis e tem nomes. Dizermos que os grupos privados foram os grupos privados, nós vemos os grupos privados, mesmo na questão da pandemia, foram afastados por uma questão ideológica. E a grande verdade, não se trata aqui de estarmos a defender grupos privados ou não estarmos a defender grupos privados. O setor nacional de saúde, o setor de saúde, o Sistema Nacional de Saúde, é um sistema que funciona, mas é um sistema que deve funcionar de uma forma articulada também com o sistema privado. Quando assim foi, e todos os casos em que assim sucedeu, funcionou bem. Em todos os casos em que houve a chamada nacionalização ou renacionalização de alguns setores, das PPPs no setor, nós vimos o resultado que aqueles hospitais tinham, que apresentavam em serviço à sua população, e vemos os resultados que apresentam agora. Eu penso que as pessoas conhecem os casos, identificam os casos, e também com a falta de tempo, mas seguramente será um assunto que iremos voltar em próximos Teremos programas. a oportunidade, sim, com certeza. Portanto, fica por aqui. Acho que ficou a ideia principal. Paula Santos, sem prejuízo de querer ainda dizer alguma coisa no seguimento do que disse agora Paulo Santos Cunha, eu colocava-lhe já o último tema do programa de hoje, já só temos 10 minutos de programa, o caso das gêmeas luso-brasileiras que foram tratadas em Portugal, o relatório da IGAS, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, foi conhecido, embora não apresentado publicamente, mas acabou por ser revelado pela comunicação social no final da semana passada, o que levou até a um comentário do Presidente da República na sexta-feira, na própria tomada de posse dos secretários de Estado, a dar mais algumas explicações, uma vez que este relatório, uma das conclusões que apresenta é de que a falta de resposta ou a falta de envio de alguns documentos solicitados à Presidência da República condicionou a direção da instrução do processo, é assim que é referido no relatório, e este relatório aponta também para ter sido solicitada uma consulta no Hospital de Santa Maria para dar início a este processo por parte do Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, o que terá sido confirmado pela secretária do próprio Secretário de Estado. Paula Santos, este relatório surpreende-a de alguma forma e que implicações é que vê aqui? Bom, sobre a questão sobre este caso concreto que coloca, nós também fomos acompanhando essas notícias com informações que vieram ao público. Creio que terá sido também remetido para o próprio Ministério Público, há de se fazer essa averiguação, mas eu gostaria de suscitar aqui uma questão que se prende com o seguinte, e que importava também que houvesse apreciação relativamente a essa matéria, que se prende com os preços absolutamente proibitivos de determinados medicamentos, preços que são impostos pela indústria farmacêutica e que exige também por parte do Estado que haja de facto um enfrentamento desses interesses. Não estou a falar só deste caso em concreto, falar de um conjunto de medicamentos que têm mais recentes, que têm surgidos e em que colocam os Estados e os países completamente reféns da indústria farmacêutica. E esta é uma questão que deve exigir também da nossa parte intervenção e denúncia. Nós temos-lo feito. Se me permite, eu gostaria de referir dois aspectos, pois que ainda em relação à intervenção de há pouco, porque a questão relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e isto também é uma questão que se coloca neste momento com grande relevância, que é de facto assegurar o acesso de todos aos cuidados de saúde. E para isso é necessário um investimento. Não se vai resolver esses problemas com a transferência de prestação de cuidados para os grupos privados. Aliás, vimos bem, há pouco era feita referência às parcerias público-privadas,
conhecemos bem aquilo que foi também a atuação de algumas destas parcerias público-privadas no nosso país, em que tratamentos demasiado caros transferiam os utentes para outras unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde, tratamentos que não tivessem naquilo que foi contratualizado com o Governo não realizavam, e houve até situações de que alteraram o diagnóstico, agravando a situação clínica para cobrar valores mais avultados ao Estado. Creio que não é isto que serve. O caminho não são parcerias público-privadas, o caminho é de facto um investimento no Serviço Nacional de Saúde, garantindo condições de trabalho aos seus profissionais, e aí sim PSD e CDS tiveram muitas responsabilidades, o governo do Partido Socialista também, e nós denunciamos isso e exigimos soluções concretas. Agora, nestas soluções concretas que nós propusemos, a verdade é que o PSD também nunca nos acompanhou, e portanto é de facto com muita preocupação com muita preocupação, e não só, com total oposição àquelas que são as opções também por parte do PSD e do CDS na área da saúde. Paulo Edson Cunha, sobre este tema do caso das gêmeas e do relatório da IGAS, que aspectos é que quer destacar? Bem, em primeiro lugar, também com profunda preocupação, antes de mais nada, mas teremos de aguardar, isto é um processo que está no Ministério Público, portanto, aquilo que veio do relatório do IGAS não é positivo, não é bom, da forma como aquilo que se vê não é agradável à vista, como se costuma dizer. Mas vamos aguardar pacientemente e ver quem serão os responsáveis políticos. Uma coisa não tem dúvidas. Aliás, ainda este fim de semana ouvia de um comentador dizer, o secretário de Estado, se o governo não tivesse caído, ele teria de cair por força daquilo que vem no relatório do IGAS. Seja como for, pronto, vamos aguardar. Eu estou de acordo com algumas partes, naturalmente não com tudo, mas estou de acordo com algumas das partes da intervenção da deputada Paula Santos. Não posso deixar de concordar com uma coisa. A indústria farmacêutica muitas vezes faz-se valer daquilo que também muitas indústrias fazem valer quando têm ou monopólio ou quando têm exclusividade relativamente a alguma patente ou a alguma situação. Este preço é escandalosamente caro. Contudo, quem somos nós, quem sou eu, para dizer que o preço é um preço desajustado, quando nós não sabemos também quanto é que lhes custou relativamente a eles e a sua comercialização. Que o Estado deve negociar da melhor forma possível, é aqui que nós estamos completamente de acordo. O Estado deve conseguir e tentar negociar, mas nem sempre consegue e nem sempre tem força para isso. E não estamos só a falar do Estado português, estamos a falar, e vimos também como foi na questão das vacinas. Muitas vezes há aqui uma questão de necessidade. E aqui estamos a falar de duas coisas absolutamente diferentes. Uma coisa é quanto é que o produto custa, quanto é que aquele produto, isso se é justo ou não, neste caso o medicamento. Este medicamento é um medicamento que salva vidas, portanto, o Estado faz muito bem, independentemente do resto, faz muito bem em tentar adquiri-lo para tentar salvar essas vidas, e depois é o valor que está a pagar, se está a pagar um valor inflacionado ou não, e no ponto em que nós devemos tentar negociar da melhor forma possível, aí estamos completamente de acordo, seja do partido A, do partido B ou do partido C. Relativamente ao resto, vamos aguardar. Não há como dizer de outra forma, mas as instituições em causa não saem bem na fotografia também. E, além das instituições não saírem bem na fotografia, temos aqui também um perigo, que é de haver quem possa capitalizar este tipo de condutas para dar mais força a fenómenos como o populismo. Em Portugal já vimos que André Ventura e o Partido Chega disseram que tencionam pedir a constituição de uma comissão de inquérito a este caso das gêmeas. Paulo Edson Cunha, faz sentido que seja a Assembleia da República a fiscalizar este caso? Não faz. Claramente não faz. Contudo,
percebe-se a tentativa de capitalização. Diga-lhe que fosse muito rápido, Paulo, para dar também aqui uns segundos à Paulo. Eu diria que aqui neste caso, infelizmente, as instituições, como lhe estávamos a chamar, meteram-se a jeito. E agora temos também aqui um outro problema para resolver, mas não faz. Paula Santos, a mesma pergunta. Uma comissão de inquérito é algo que possa ser útil para um caso destes? Nós não conhecemos nenhuma proposta, não foi entregue nenhuma proposta na Assembleia da República, mas manobras de diversão não nos parece que sejam soluções adequadas para tratar os problemas. E com isto chegamos ao final do Semana Política de hoje. Agradeço a Paula Santos e a Paulo Edson Cunha. Paula Santos é deputada do PCP, eleita pelo Distrito de Setúbal, é também a líder parlamentar do grupo do PCP na Assembleia da República. Paulo Edson Cunha vai ser a partir de amanhã deputado eleito pelo Distrito de Setúbal, pelo PSD, neste caso no âmbito da AD, vai tomar posse amanhã e substitui Paulo Ribeiro, que saiu deste programa, vai ser secretário de Estado, ou melhor, já é secretário de Estado. Hoje faltou André Pinotes Batista, excepcionalmente teve um impedimento e não esteve connosco. A Semana Política está no ar às segundas-feiras às 17 horas e repete depois às terças-feiras às 3 da tarde e fica disponível nas plataformas de podcast. Boa semana a todos. A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política.